Hoje o assunto que nós vamos falar é sobre os 4 erros de Moisés. Eu quero compartilhar com vocês sobre esses 4 erros que Moisés cometeu e o motivo pelo qual ele não entrou na terra prometida. Há pessoas que pensam que Moisés não entrou na terra prometida só porque ele feriu a rocha lá na frente, quando o povo estava ali impaciente, e Moisés, irado com o povo, fere a rocha. Eu quero mostrar para você que não foi apenas por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Eu quero compartilhar com você sobre os 4 erros de Moisés. O primeiro erro de Moisés foi quando ele foi chamado pelo Senhor para cumprir a missão de líder. Moisés, a história dele nós já sabemos, né? Ele nasce no Egito, ele tem um chamado especial de Deus. Quando Faraó, tentando matar todos os meninos hebreus, Moisés é poupado, né, pelo Senhor. Deus então preserva Moisés ali no Egito, porque Deus tinha um chamado especial para Moisés. Ele é criado ali no palácio de Faraó como um príncipe do Egito. Mas lá na frente, quando ele fica sabendo que ele não é um egípcio, ele é um hebreu, então ele começa a pensar diferente, ele começa a trabalhar em favor do seu povo. Sabemos toda a história de Moisés, não vamos discorrer aqui sobre todos os detalhes, mas Moisés, ele já tendo chamado de Deus para a sua vida, quando Deus chama Moisés naquela sarça ali ao pé do Sinai, Moisés estava na terra de Midian, formou a sua família e agora ele está ali 40 anos naquele lugar. Seu sogro chamava Jetro e Moisés então está ali vivendo uma vida normal, em família, quando o Senhor o chama para fazer essa missão de tirar o povo hebreu do Egito. Deus então chama Moisés e diz para ele, se manifesta, se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e você vai até o Egito tirar o meu povo de lá. Isso está registrado ali em Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 11, e Êxodo capítulo 4, versículos 1, 10 e versículo 13. Ali Deus está chamando Moisés para fazer essa missão de tirar o povo do Egito. Esse é o primeiro erro de Moisés: recusar ir ao Egito, não aceitar o chamado de Deus para a sua vida. Quando Deus quer fazer alguma coisa, quando Deus chama uma pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha condição, não tenha capacidade, é Deus quem vai capacitar essa pessoa. Então Deus sabe o que está fazendo. Moisés recusou o chamado de Deus. Nós não podemos recusar o chamado de Deus. Primeiro erro grave de Moisés: recusar o chamado de Deus. O segundo erro de Moisés foi quando ele já estava ali junto ao Sinai, só que agora o povo já saiu do Egito. Estava lá uma nação inteira acampada, e Moisés é chamado por Deus para subir até o monte. Moisés sobe ao monte. Deus não falou para Moisés: olha, nós vamos ficar aqui 40 dias conversando. Não. Moisés também não sabia, o povo não sabia quanto tempo Moisés ia ficar no monte. Só que, passados aí uns 30 dias que Moisés estava no monte, o povo fica perguntando, né? Chama Arão e fala: escuta, o que está acontecendo? Moisés subiu ao monte, já faz aí mais de 30 dias, não desce do monte. Aí eles acertam lá com Arão para fazer um bezerro de ouro. Os detalhes da história você vai lendo na Bíblia. Quero apenas aqui apontar esses 4 erros de Moisés. Moisés, então, quando ele desce do monte depois de 40 dias, ele encontra uma cena muito incomum. Ele vê o povo fazendo uma grande festa. Aí ele fica sabendo que era por causa de um bezerro que eles fizeram. E eles clamavam diante daquele bezerro: aqui estão os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Moisés, diante daquela situação, daquela cena, ele fica muito irado. Ele então pega as tábuas da lei que estavam nas suas mãos e quebra as tábuas da lei. Veja que o líder
Moisés era um grande líder. O líder não pode perder o controle da situação. E aqui nós vemos o Moisés completamente rendido diante de uma situação, e ele então quebra as tábuas da lei. E quando Moisés quebra as tábuas da lei, Deus não faz nada, Deus não pune ele, não fala uma palavra para ele. Moisés estava ali apenas expressando a sua ira. Veja você, se você fica irado com algum problema na tua família, algum problema com um filho teu, um adolescente, ou alguma tragédia, ou algum problema na tua vida, aí você pega a Bíblia e rasga ela, ou taca a Bíblia longe, joga ela de cima do prédio para baixo. O que a palavra de Deus, o que a Bíblia tem a ver com o teu problema? O que as tábuas da lei tinham a ver com a ira de Moisés, com o problema de Moisés? Absolutamente nenhum. Mas Moisés, ele optou por quebrar as tábuas da lei. Deus depois disse para ele: sobe que eu vou escrever de novo. Passou. Primeiro erro de Moisés, recusou o chamado. Não podemos recusar o chamado de Deus. Segundo erro de Moisés, quebrou as tábuas da lei. Não era para ter quebrado aquelas tábuas da lei. Terceiro erro de Moisés, nós vemos já, o povo já está ali no deserto, já fazia um bom tempo. Moisés tinha uma grande amizade com o seu sogro, que era o Jetro. Eles trabalharam juntos mais de 40 anos. E Moisés também tinha uma admiração, um respeito muito grande por Jetro. E Jetro vai visitar Moisés lá no deserto. E quando Jetro vai visitar Moisés, Moisés fala para o Jetro assim: olha, Jetro, porque Jetro ficou um certo tempo lá, e depois Jetro falou: vou embora agora. Aí Moisés falou: não vai não, fica com a gente, você conhece o caminho, e você nos servirá de guia até o lugar que o Senhor nos preparou. Olha o que Moisés está dizendo, gente, presta atenção, olha o que Moisés está dizendo. Você, Jetro, vai nos servir de guia. Mas quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 36, terminando o livro de Êxodo, está escrito assim: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então veja você que Deus colocou uma nuvem ali para cobrir aquele povo, representava a cobertura espiritual de Deus. E essa nuvem representava também o próprio Deus, ou a própria vontade de Deus para Israel. Se a nuvem ficava ali sobre o tabernáculo, o povo ficava ali esperando. Se a nuvem se levantava, o povo caminhava. Ora, Moisés, a nuvem era a guia, ou o guia. Deus era o guia do seu povo, não era o Jetro. Embora Jetro conhecesse o caminho, ele não poderia servir de guia para vocês. Foi um erro que Moisés cometeu. Deus também não pune, não fala nada, deixa para lá. Passou o tempo, agora nós vemos que o povo está impaciente porque não tem água para beber. E por não ter água para beber, o povo começa a reclamar para Moisés. Moisés estava a ponto de ficar louco com aquele povo. Moisés então fica irado com o povo, porque eles poderiam muito bem orar a Deus e falar: Senhor, não dá água para nós, dá água para o povo está com sede. E Deus daria água. Mas não, preferiram o caminho da revolta, da rebelião, da reclamação. E nós sabemos que essas coisas não nos traz a bênção de Deus para nós, né? E Moisés então, irado com o povo, ele vai a Deus falar: Senhor, esse povo está a ponto de me apedrejar, o que eu faço? E desesperado, irado com o povo, Deus então fala para Moisés: fala, rocha. Lá atrás nós vimos uma situação. Deus mandou Moisés ferir a rocha uma vez, lá atrás. Mas agora Deus está dizendo para Moisés falar a rocha. Isso nós podemos aprender aqui, uma lição muito importante para a nossa vida, que o nosso Deus não é uma maquininha de regra. Não, ele age de um jeito hoje, ele pode agir diferente amanhã. Ele não age sempre da mesma forma. Então Deus diz para Moisés: fala a rocha, e ela vai te dar água. Moisés chega até a rocha e não fala a rocha. Ele pega o seu cajado e toca na rocha 2 vezes. A rocha deu água? Sim, deu água.
Mas Deus disse para Moisés: por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Só porque ele bateu na rocha? Não, além do que aquela rocha representava o próprio Cristo. E também ele não poderia ter desobedecido a palavra de Deus. Quando Deus falar para fazer de tal maneira, de tal forma, faça do jeito que Deus falou, não faça diferente. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram diferente e deu errado. Nós temos Saul, que fez diferente, deu errado. Nós temos Davi, que fez diferente, deu errado. Era para carregar a arca nos ombros dos sacerdotes. Davi mandou colocar um carro novo, deu tudo errado. Nós sabemos que não funciona fazer as coisas do nosso jeito. Temos que ter a direção de Deus. E agora Deus manda Moisés falar a rocha, e ele bate na rocha, toca na rocha 2 vezes, e a rocha então deu água. Mas Deus diz para ele: você não vai entrar na terra prometida. Então nós temos aqui 4 erros de Moisés. Para quem pensa que Moisés cometeu apenas esse erro, não. Moisés recusou o chamado de Deus. Moisés quebrou as tábuas da lei. Moisés pediu que Jétro fosse o seu guia, sabendo que Deus estava dirigindo o povo, e eles todos. Moisés fere a rocha, e porque ele feriu a rocha, Deus então pega a sua história. Vamos pegar tudo que aconteceu, então vamos somar tudo e dividir por 4 e ver quanto que dá isso. Por aí, Deus ele tem o seu modo de agir. Às vezes a gente pensa: fiz um errinho hoje, fiz uma coisinha de nada hoje. Não quer dizer que Deus está concordando com você. Deus muitas vezes não nos pune, porque se ele for punir tudo em nós, não sobra nada para a gente. Então Deus deixa muita coisa passar, mas tem uma hora que ele fala: não tem como. Aí ele pune. E muitas vezes ele vê que não houve nenhum arrependimento de todas aquelas pequenas coisas que nós praticamos e que não nos arrependemos, não reconhecemos. Então ele é forçado a pegar tudo aquilo e somar e colocar tudo na balança. E na balança da sua justiça fica realmente muito difícil para ele segurar essas coisas. Ele tem que nos ensinar, tem que nos punir. Moisés, custou caro para ele, não entrou na terra prometida. Esses são os 4 erros de Moisés, e que isso sirva para você de alerta, para você saber como lidar com esse Deus que é tão zeloso, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o nosso Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.